Gente, tudo bem com vocês? Vou falar aqui rapidamente do problema que a elite ou a direita ou a burguesia, sei lá, tem contra médicos no Brasil. No mundo, né, de um modo geral, mas no Brasil e na sede do Império é um negócio que chama a atenção. Sobre isso que vou falar nesse vídeo rapidinho. Pois bem, vamos lá. Ontem mesmo se juntou lá o filho do Bolsonaro e não sei mais quem lá, o filho do último ditador que teve no Brasil de verdade, foi o Figueiredo, e conseguiram lá com o secretário de Estado, que é outro secretário de Estado do Império estadunidense, que é outro ditador, cubano dessa vez, né? Entendeu? Aí se explica porque a metade de Cuba tem raiva dessa raça, né? E aí quando xingam Cuba, não sabe que tem esse tipo de gente lá também, né? Então, e aí tinha lá, né? Mas a maioria teve que sumir para os Estados Unidos, né? Porque, como aqui no Brasil, daqui uns dias, quem sabe, estão tudo morando lá, né? Os favoráveis à ditadura, golpe, a ódio e não sei mais o que, né? Reacionário, direitista, enfim. Esse povo aí. Mas veja bem, ó. Em 2013, por exemplo, estava no Brasil uma crise violenta de falta de médicos, principalmente nas cidades pequenas. E os médicos se formam nas cidades grandes, né? Não tem faculdade de medicina em cidade pequena, e por lá mesmo ficam, né? Às vezes tem caso, eu tive o caso de um amigo meu que se formou, por exemplo, saiu de um lugar, saiu aqui de onde eu moro, em Campinas, e se formou no Rio de Janeiro pelo ProUni 100%. Ótimo. Mas de tanta carência de médico, lá no Rio mesmo ele ficou, tá? Muitos anos é médico lá, né? E nem ele que se formou pelo ProUni 100% não tem lei nenhuma no Brasil que fala que quem se forma pelas faculdades públicas e nem pelo ProUni 50% ou 100%, deveriam pelo menos pagar, né? E trabalhar em alguma cidade aí onde o Ministério da Saúde precisa e pagar aí 2, 3 anos pelo menos, né? Ou eu diria até os 5 anos, 6 anos que fazem faculdade, né? Pagar pela faculdade que quiser, né? Mas a Constituição brasileira não permite isso porque a faculdade é de graça, né? No ProUni, assim, é um tanto quanto questionável, né? Mas na faculdade pública, né? E eu, pelo menos, conheço algumas pessoas médicas que se formaram em faculdade pública e nunca deram nenhum dia nem sequer no serviço público, né? Pois bem, então no Brasil não tem essa obrigação. E não tem outra obrigação que há casos de médicos que moram em cidadezinhas, médico não, desculpa, de pessoas que moram em cidadezinhas pequenas, que gostariam tanto de fazer medicina e voltar para a cidade deles para trabalhar. Inclusive, tinha um caso, um sobrinho meu tinha essa vontade. Mas não conseguiu, né? Porque, como pobre, não conseguiu fazer medicina, né? E aí o governo deveria incentivar os que moram nas cidades pequenas a se formarem na medicina, devia ser lei, e lá voltar para a cidade. Normalmente eles vão voltar para a cidade pequena, onde eles moravam ou nasceram, para ser médicos lá, né? Essa é a vontade de muitos, inclusive, né? Quem tem orgulho de estar junto com a sua família na cidade pequena, não conhece todo mundo, podendo ser médico, né? Só não vai quem não tem nada a ver com uma cidade pequena, né? Mas, enfim, voltando. Em 2013, estava com falta de médico e a Dilma, com o atual ministro da Saúde, inclusive, né, o Padilha, fizeram um movimento para mais médicos. E não tinha médico no Brasil querendo ir para o interior. Não conseguia, abriram vaga para médicos do exterior. Tá? Não especificamente os cubanos. Aí que entra o detalhe de gente que não conhece, às vezes vai falar coisa, não é cubano, não entrou os cubanos, não eram os cubanos, vieram na época, a gente tinha problema com a Venezuela,
vieram venezuelanos, vieram um monte de outros, né? A minha garrafa personalizada. Bebendo minha água aqui por ordem médica. Tá. Aí vieram médicos de vários países, né? Colombiano, boliviano, paraguaio, uruguaio e a maioria cubano, tá? Por causa do preço e tudo, né? Cuba paga bem menos, os cubanos, o salário que pagavam aqui, que não era muito, né? Dava bem para eles, né? Vieram para cá. Tá? Deram certo? Com certeza, né? Eu conheço, inclusive, eles que ficaram no Brasil, né? Fizeram o revalida que tem que fazer, né? Porque dentro daquele programa não precisava revalida. Revalida é revalidar o seu diploma que não é brasileiro. Mesmo se você fosse brasileiro se formou no exterior, você precisa fazer o revalida. Revalidar o diploma, fazer prova de novo para saber se aprendeu mesmo, para poder trabalhar aqui. Mas dentro daquele programa não precisava revalida. Os que resolveram ficar, quando o programa acabou, tiveram que fazer revalida. E há muitos cubanos que ficaram. Eu conheço gente que é muito grata aos cubanos por atender cidadezinha pequena. Inclusive, mora meu filho, né? Pois bem, interior de Santa Catarina. Bem no interior mesmo, né? Cidadezinha pequena. E deram certo, certo? O que dá agora? O que o Império resolveu perseguir agora? O Império do Mal? Aquele que nos últimos 80 anos fez todo tipo de atrocidade, invadiu dezenas de países e matou do presidente para baixo milhares e milhares de pessoas, né? Iraque, Líbia, onde mais? Vietnã, né? E por aí vai. Começou com a Coreia, né? E está até hoje aí em vários países. O último é a Ucrânia, né? A Ucrânia, no caso, é invadindo por dentro para poder atingir a Rússia, né? São eles, né? Pois bem, Síria, países bem avançados, né? Como a gente pode falar, Síria, Iraque e Líbia são países avançados, né? Não era um país miserê, né? E mesmo que fosse, né? Longe de mim querer imaginar isso, né? Mas mesmo que fosse, mas lá tinha que fazer mesmo porque era só miséria. E daí? Isso dá direito a você matar todo mundo, igual Israel está fazendo com Gaza? Palestina de Gaza? Não, não dá. Agora, o que o Império resolveu fazer? Abrir um processo para punir as pessoas que trouxeram esses médicos. Estão se falando até em caçar o passaporte da senhora Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. Já pensou se a moda pega, por exemplo, eu também vou ser presidente do Brasil, também vou dar uma ordem para quem invadiu o Iraque, a Líbia, a Síria, também ser punido. Caçar o passaporte deles e se brincar ainda, fazer eles responder pelos milhares e milhares de inocentes que eles mataram, né? Milhões até, né? Somado todos os países, milhões, né? Entendeu? Imagina se fosse punido pelos milhões que mataram no Vietnã, né? Eu podia, né? Se tivesse força, eles fazem isso porque eles têm força, né? É o leão contra o cordeiro, né? Então, eu fico pensando, aonde a burguesia odeia quem traz médico para ela. Sempre foi assim. Tanto que no Império não tem medicina. Se você sofreu um desmaio no meio da rua e deixar o SAMU te catar para levar você para o hospital, você nunca mais vai dar conta de pagar a conta que ficou lá para você. E se for de lá, você vai ter que trabalhar o resto da vida por um desmaio que você teve na rua e a ambulância te catou. Então, esse é o Império, minha gente. E tem gente que defende ele e acha que é o paraíso. Fiquei por aqui, não tenho mais nada para falar depois disso.